Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos falar sobre mais um CPC, novo. Vamos falar do CPC 47, receita, de contrato com clientes. É um CPC também que veio para substituir dois CPCs, o CPC 30, que tratava de receitas, e CPC 17, que contemplava os contratos de construção. Então, é um assunto que ainda não é muito explorado pelas bancas, mas certamente será em breve, porque é um assunto super novo aí. Então, esse CPC trata da forma de reconhecimento de receitas em contratos com clientes, qualquer tipo de contratos. Então, o nosso foco aqui é vocês tentarem entender as etapas do processo de reconhecimento de receita e as suas particularidades em cada etapa dessa. Legal? Então, vem comigo na tela. Bom, então o referido pronunciamento substituiu o CPC 17, que tratava de contratos de construção, e o CPC 30, que tratava de receitas, criando um modelo único para reconhecimento de receitas com contratos de clientes. Então o CPC 47 estabelece os princípios da apresentação de informações úteis aos usuários, das demonstrações financeiras sobre a natureza, valor e época, e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos de uma entidade com o cliente. Ou seja, o novo pronunciamento técnico busca trazer um conjunto único de requerimentos mais robustos acerca do quando e quanto reconhecer as receitas em contratos com clientes. Legal aí? Beleza? Então, para tanto, algumas definições são essenciais. Contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exigíveis. Então, todo contrato, pelo menos, precisa ter duas partes. Cliente é a parte que contrata com a entidade para obter bens ou serviços prestados, em troca de uma contraprestação, em troca de uma remuneração. Legal? Bacana? Bom, então nesse sentido, o referido pronunciamento determina que a empresa somente deve reconhecer receitas quando houver a transferência do controle ao cliente de bens e serviços prometidos. Ou seja, significa que se os critérios não forem atendidos, não há que se falar em reconhecimento de receita, e sim de um passivo. Ou seja, se eu não transfiro os riscos e benefícios ao cliente de bens e serviços, eu tenho um passivo com ele. Então, se alguém me antecipa um recurso no qual eu não entreguei um bem, eu não prestei um serviço, esse recurso vai entrar no meu ativo, mas a contrapartida é um passivo, não há que se falar de receita naquele momento. Então, exemplo aqui, a empresa X atua no ramo de piscicultura e firmou um contrato com a empresa Y para vender peixes decorativos que ainda não nasceram. A empresa Y pagou para a empresa X o montante de R$30.000, mas a empresa X não tem ideia de quando, nem quantos peixes irão ser produzidos. Tendo em vista que o contrato ainda não atende aos critérios exigidos pela norma, a empresa X deverá registrar a importância de R$30.000 no passivo como obrigação para com a empresa Y. Então, assim, é um exemplo tirado do próprio CPC. Mas o tradicional é o seguinte, eu recebi antecipado, não prestei o serviço, não entreguei o bem, não é receita, é um passivo. Então, tem uma entrada de caixa aqui e eu tenho um passivo, adiantamento de clientes, que funciona como se fosse uma receita antecipada. Legal aí? Beleza? Bom, talvez a parte mais importante desse CPC, é conhecer as etapas do processo de reconhecimento de receitas. Então, o processo de reconhecimento de receitas passa por 5 etapas. Identificação do contrato, identificação da obrigação de performance, determinação do preço da transação, alocação do preço da transação e reconhecimento da receita. Então, eu preciso, claro e evidente, que nem todos os contratos vão ter essas etapas todas sendo analisadas, mas elas são feitas de uma forma geral, por exemplo, a compra de um bem à vista, ou seja, eu tenho talvez um contratinho lá e o reconhecimento da receita, ou seja, só que tudo isso aqui já é ao mesmo tempo sendo feito, mas contratos de prestação de serviços, eu tenho essas particularidades. A gente vai explicar daqui a pouquinho por que tem essas particularidades em contratos de serviço ou até mesmo de construção, tá? Então, vamos lá, identificação do contrato. Nesse momento aqui, num contrato, eu preciso ter todas as informações, talvez a parte mais importante para o reconhecimento da receita, porque no contrato eu defino direitos e obrigações, eu defino se as partes estão de acordo com o contrato,
eu defino os termos de pagamento, eu defino o valor comercial e defino, né, o quanto a empresa, né, tem a expectativa de receber. Porque às vezes eu tenho um contrato com valor variável, né, então eu preciso entender todo esse processo. Bom, identificação da obrigação de performance. Por que surgiu esse termo? O que acontece? Num contrato de prestação de serviços, vamos imaginar um escritório de contabilidade. Eu vou atender um cliente, mas eu tenho várias obrigações de performance. Ou seja, no meu contrato eu falo de tributário, contábil, DP, previdenciário, ou seja, então eu tenho várias obrigações de performance num contrato só. Então o ideal é que eu consiga identificar cada obrigação de performance. Beleza? Ou seja, para prestar um serviço X eu tenho várias etapas, então cada etapa dessa deveria ser identificada individualmente. Então a empresa deve identificar as obrigações de performance previstas no contrato e se essas obrigações de performance são ou não distintas. Né? Se os bens ou serviços prometidos fornecidos forem distintos, as obrigações de performance deverão ser contabilizadas separadamente. Legal? Bacana? Vou determinar o preço da transação, o preço do contrato, tá? Então, o preço da transação é um montante fixo ou variável que a empresa espera obter em troca da transferência dos bens e serviços prometidos ao cliente. Exclui quantias cobradas em nome de terceiros, por exemplo, impostos sobre vendas, né? Então, tem o preço da transação ali. Bom, então, se eu identifiquei a obrigação de performance, identifiquei o preço do contrato, qual é a próxima etapa? Alocar o preço da transação em cada obrigação de performance. Então, se eu faço um pacote de R$1.000 de serviço, identifiquei 4 obrigações de performance diferentes, hipoteticamente eu posso alocar a cada obrigação de performance um valor para chegar àqueles R$1.000. Então, após a definição do preço da transação, a empresa deve alocar, né, a cada obrigação de performance, seja um bem ou um serviço, identificada na segunda etapa, na proporção de seu preço de venda individual. Então vão ter etapas que talvez vão consumir mais da empresa, então vou ter que alocar um preço maior, né, dentro dessa obrigação de performance. Né, se eu tenho uma obrigação de performance só, não tem jeito, né? Então todo o preço da transação está vinculada a essa obrigação de performance. E por último, vou reconhecer a receita, né, conforme essa obrigação de performance for sendo desempenhada, né, ou cumprida ou realizada. Então, ou seja, conforme as etapas de uma prestação de serviço vão sendo realizadas, né, eu vou poder reconhecer a receita, né, e vou poder debitar lá o meu passivo, caso eu tenha constituído. Né? Ou seja, esse reconhecimento pode ocorrer ao longo do tempo, conforme as etapas forem sendo concluídas, ou em um momento específico do tempo. Olha, essas 3 etapas são juntas, então quando eu finalizar a terceira, eu reconheço de uma vez só. Então é dessa forma que tratamos agora o reconhecimento de receitas. Legal? Então, exemplo 2, né? A empresa construtora A construirá um empreendimento comercial para a empresa B. O contrato firmado em maio de 2018 indica que a construtora proverá os serviços de terraplanagem, pavimentação e construção de edifícios comerciais. Os serviços de pós-construção serão prestados após a entrega final do empreendimento. O prazo de conclusão da obra é de 3 anos, o valor do contrato de R$230 mil e o custo estimado de R$120 mil. Né? Considerando que já foi incorrido, né, um custo de R$48 mil, eu posso reconhecer a receita atrelando a minha receita conforme o andamento da obra. Se 100% da obra vai me custar 120 mil, se eu já andei com 48 mil reais, eu já andei 40% da obra, então posso reconhecer 40% de 230 mil reais. Legal? Beleza? Tá? Então, etapa 1, identificação do contrato. Foi cumprida, as partes estão de acordo, se compromete a cumprir as cláusulas contratuais, os direitos de ambas as partes estão garantidos, claramente identificados. O contrato tem substância comercial, identificação da obrigação de performance, então tem lá todas as etapas, né? Ou seja, a empresa identifica todas as etapas desse processo de construção. O preço foi acordado já, R$230 milhões, né? Etapa 4, alocação do preço da transação. Né? Então estou alocando os R$230 milhões com base em cada obrigação de performance. Né? E por fim, estou alocando a receita
né, com base na obrigação de performance. Considerando aqui que a receita vai ser reconhecida com base na evolução da obra, né, e se eu já andei com 40% da obra, eu vou reconhecer 40% de 230 bilhões de reais. É 230, né? Deixa eu até voltar aqui. 230, isso aí. Beleza? Show de bola? Custos do contrato, né? Então, obviamente, todo contrato de prestação de serviço possui seu custo do serviço prestado, né? Assim como a mercadoria vendida tem o custo da mercadoria vendida, assim como o produto fabricado tem o custo do produto vendido, né? Então, ou seja, a entidade deve reconhecer como ativo os custos incrementais para obtenção de contrato com o cliente, se a entidade espera recuperar esses custos. Custo incremental para obtenção de contrato são custos que a entidade incorre para obter o contrato com o cliente, que ela não teria incorrido se o contrato não tivesse sido obtido. Por exemplo, a comissão de venda, né? Custos para obter o contrato que forem incorridos independentemente da obtenção do contrato devem ser reconhecidos como despesa. Ou seja, eu já teria aquele gasto independentemente se eu obtesse o contrato, né? Então, ou seja, seria um gasto atrelado à celebração daquele contrato para eu existir aquele contrato específico. Legal? Então, reconhecimento dos custos do contrato. Então, uma entidade... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.